gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar dos Quarian, mais uma das raças de Mass Effect. Os Quarian são conhecidos como uma raça nômade e eles são reconhecidos também pelo seu conhecimento em tecnologia, engenharia e coisas do tipo. O planeta natal dos Quarian é Hanok, mas depois que Hanok foi conquistada, eles tiveram que fugir de lá. E hoje eles moram na frota migrante, né, a Migrant Fleet. É um conjunto de naves que viaja pelo espaço. Fisicamente eles são bem parecidos com os humanos. No Codex fala que a estrutura facial e coisa de cabelo lembra muito humanos. Só que a gente não vê, né, no jogo, porque eles andam todos, né, vestidos com aquelas roupas que eu vou falar sobre elas já já. As maiores diferenças são os 3 dedos em cada mão. E também que a perna deles é um pouco inclinada para trás. Os Quarian têm um sistema imunológico muito fraco. A Hanok tinha um ambiente que era considerado quase estéril, e por isso o sistema imunológico dos Quarian não precisava ser muito resistente. Só que quando eles saem do planeta, eles começam a ter vários problemas, né, por causa disso. Por isso que eles usam aquelas roupas, e qualquer rasgo e furo naquela roupa pode significar a morte pra ele. Mesmo dentro da frota migrante das naves em que eles vivem, eles têm que ficar com aquelas roupas o tempo inteiro. Se um Quarian quer tirar as roupas dele por qualquer motivo que seja, ele precisa tomar vários medicamentos para fortalecer o sistema imunológico deles, e mesmo assim ainda tem um risco considerável de que vai dar errado. Isso dificulta um pouco coisas como reprodução e cirurgias. E para coisas do gênero, eles têm uns quartos na frota chamados clean rooms, né? Que são quartos limpos, que imagino que seja tipo uma coisa esterilizada, assim. Por isso que dizem que entre os Quarian, uma das coisas mais íntimas que você pode fazer, tipo um sinal de que você realmente confia na pessoa, ligar as roupas, né? Aquelas roupas que eles usam, conectar o sistema de uma com o da outra. Consequentemente, o Quarian vai ficar doente dessa conexão, mas nesse caso o sistema imunológico consegue se adaptar aos poucos. A raça dos Quarian também tem aquela coisa do dextroaminoácido. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha no vídeo dos Turian. Uns 300 anos antes dos eventos da trilogia de Mass Effect acontecerem, os Quarian começam a criar inteligência artificial. A Citadel tem regras bem rígidas em relação à inteligência artificial, mas os Quarian criaram mesmo assim. À medida que os Quarian foram melhorando o sistema dessa inteligência artificial, que são os Geth, no caso, os Geth começaram a perguntar sobre a existência deles. Does this unit have a soul? Então eles decidiram que eles iam desligar o sistema do Geth e acabar com essa inteligência artificial. Só que, né, os Geth não gostaram dessa ideia. Teve muita discussão política na época. Os Quarian se dividiram entre os que achavam que devia acabar com os Geth, os que achavam que não devia, porque era errado. Inclusive, esses que foram contra acabar com o Geth são esquecidos na história dos Quarian. De qualquer forma, os Quarian talvez não tenham notado quão aprimorado eles deixaram o Geth, e aí por isso, quando eles vão entrar em um confronto, eles perdem. Então eles têm que fugir de Hanok, é por isso que eles saem e eles vão parar na frota migrante. O Conselho da Citadel não ajuda os Quarian, foi meio que uma coisa tipo, quem mandou você quebrar as regras, agora se ferra aí, né? Foi isso e um misto de é melhor não provocar o Geth, deixa ele lá. A Citadel deu algumas punições pros Quarian, tanto que não tem embaixada dos Quarian na Citadel, porque eles perderam esse direito depois, né, que isso aconteceu. Quem jogou Mass Effect 3 sabe que o jogador tem a chance de fazer alguma coisa em relação a isso, lidar com a questão Geth e Quarian, que eu não vou falar, porque é spoiler. Por causa de todas as coisas, as regras na frota migrante são todas feitas em prol da sobrevivência da raça, né? Os Quarian diminuíram os números e eles têm que fazer de tudo para que eles não fiquem extintos. Ao mesmo tempo, eles têm recursos limitados, então é tipo, a gente não pode deixar nossa raça ficar extinta, mas a gente também não pode aumentar muito, senão a gente não tem como cuidar de todo mundo. Então, a princípio, as famílias só podem ter um filho cada, mas dependendo da época e de como tiverem as coisas, eles podem mudar essa regra. Isso também fez com que os Quarian fossem muito unidos e leais entre si. Um dos eventos mais importantes da vida de um Quarian é a peregrinação, o Pilgrimage. É o momento da vida do Quarian que vai fazer ele deixar de ser criança e passar a ser adulto. Então basicamente o que acontece é, quando o Quarian chega em certa idade, ele precisa sair
da nave em que ele vive. Ele recebe presentes pra poder ir na sua aventura e aí ele vai pro espaço fazer alguma coisa. Depois dessa aventura, né, que faz com que o Quarian amadureça e passe por situações diferentes das quais ele passaria na Frota Migrante, ele precisa trazer alguma coisa de volta pra frota quando ele voltar. Ele só pode voltar se ele tiver alguma coisa útil pra dar. Então pode ser uma nova fonte de materiais, uma nova fonte de comida, uma tecnologia. Quando o Quarian completa essa peregrinação, eles voltam, né, pra frota. Quando eles voltam, eles não podem ir pra mesma nave que eles nasceram. Eles têm que ir pra outra. E aí eles vão lá pro capitão da nave, que é quem tem autoridade, e apresentam o que eles trouxeram da peregrinação. E dificilmente o presente é recusado. Porque quanto mais pessoas você tem na sua nave, maior o seu prestígio, mais recursos você tem também, então é bom pra todo mundo. A economia dos Quarian é um pouco diferente do resto das raças. Eles não lidam com créditos como os outros fazem, é uma coisa mais de troca, e eu tenho esse objeto aqui, eu não preciso mais do objeto, pode ficar pra você. Eles dividem mais, eles até usam créditos, né, quando eles estão fora da frota, afinal de contas, né, eles precisam negociar com outras raças. Em questão de comida e remédio, a coisa é muito mais restrita. Eles não desperdiçam jamais, porque é tudo contado e, né, tem que ter pra todo mundo e não pode faltar pra ninguém. Na religião dos Quarian, eles louvam os ancestrais. Inclusive tem algumas expressões religiosas que eles usam. Então, de vez em quando, a Tali vai falar Kila Salai, que a tradução seria pelo meu planeta natal que espero ver um dia. Mas eles também usam a expressão como quem diz, vai em paz, ou vai com Deus, alguma coisa do tipo. O nome completo dos Quarian inclui a nave de onde eles vêm, de onde eles são, enfim, depende da época da vida do Quarian. Então, que nem a Tali, por exemplo, o nome dela toda é Tali'Zorah Vaz Raya no primeiro jogo, porque ela vem da nave Raya. Pode ser também Tali'Zorah Vaz Nima ou Tali'Zorah Vaz Normand, dependendo do que você faz o jogo. Normand é a nave do Shepard, caso você não lembre. O governo é composto por um conclave eleito por todos os Quarian, e essas pessoas eleitas são aquelas que fazem as leis e julgam os que vão contra as leis, né? E os Quarian sempre gostam de resolver os problemas deles internamente, sem envolver outras raças e nada fora da frota migrante. E como eu falei, o capitão também é visto como um líder de poder político que deve ser respeitado, o capitão de cada nave, no caso. Para as pessoas que fizeram crimes graves, eles mandam a pessoa pro exílio, que é uma punição que ainda divide opiniões entre os Quarian, né? O crime mais grave, que muito facilmente terminará em exílio e quase ninguém vai ser contra, traição, né? No Mass Effect 2 a gente vai ver um pouco disso também na missão da Tali, não vou falar porque é spoiler, mas se você jogou, você sabe do que eu tô falando. Por causa de toda a questão da punição e perder a embaixada e tal, os Quarian são uma raça mais distante da Citadel. Muitas outras raças desdenham os Quarian por causa de toda a questão do Geth. Também há pessoas que valorizam e aproveitam o conhecimento que eles têm de tecnologia, engenharia e tal. Os Quarian são mais a favor de atirar primeiro, porque uma nave estranha perto da frota migrante pode ser um problema para a sobrevivência da raça, pode incluir a extinção da raça. Apesar de um número menor, uma das vantagens do exército dos Quarian é que eles têm armas feitas só para parar os Geth, né? Porque eles criaram os Geth, então eles têm mais conhecimento e, portanto, eles conseguiram fazer essas armas. O personagem que a gente tem aí, o maior exemplo é a Tali. Eu adoro a Tali, ela é uma das minhas personagens preferidas. E eu acho a história dos Quarian muito interessante, não só em geral, mas também pra todo o contexto do jogo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir o Ideias em Roxo no Facebook e também visitar o blog, porque tem outras coisas lá. Se você tiver uma ideia de vídeo, escreve nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.